Já te explico. Estou só a tentar perceber como é que faço isso. .pt, enviar. Como é que se... Pin comment, ok. Pronto, já estamos aqui. Olá, as pessoas que não tiveram no último direito. Estes direitos acontecem para falar sobre as prioridades globais da ONU, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para quem não esteve cá, nós hoje estamos a falar sobre o quinto objetivo, que é a igualdade de género. No direito passado tivemos a falar um bocadinho com o Diogo Faro sobre a igualdade de género no âmbito da igualdade salarial e acesso à educação. E agora vamos estar a falar com o He4She sobre um tema um bocadinho mais sério e possivelmente fraturante, que é exatamente a violência de género. Portanto, eu vou estar com a Joana Torres e estou só a ver se já está aqui o He4She ou não. Ainda não está, portanto vamos ter de esperar um bocadinho. Mas pronto, eu no último direito sem querer ignorei uma pergunta. Eu não sou muito boa com essa coisa dos direitos, portanto eu peço desculpa, não foi propósito. Mas pronto, temos só de esperar que entre aqui o He4She, porque eu não consigo, a menos que alguém saiba como é que se pede de fora. Ora bem, mandar a He4She. E eu esqueço-me sempre disso, eu chamo Minas Porto, já agora. E faço parte do Já Te Explico das Relações Humanas. Vamos lá ver se o He4She já entrou. Leave to be volunteer. Núcleo de Criminologia. Ainda não. Sim. Vou aqui também mandar uma mensagem no WhatsApp. Ora bem. Ui. Pronto, para quem foi chegando agora, nós vamos estar agora a falar só com o He4She especificamente sobre violência de género, portanto é um tema um bocadinho mais pesado do que tivemos a falar agora. E estou aqui com a indicação que a Joana... Ora bem... Estou aqui a falar com a Joana, que está neste momento a entrar, provavelmente. Ora bem. Mas entretanto vocês estão um bocadinho presos comigo, desculpem. He4She. Pronto, enquanto esperamos aqui um bocadinho para chegar ao He4She, posso falar um bocadinho sobre o Já Te Explico, a quem não conhece. Nós somos um grupo de universitários criado há 5 anos para ajudar crianças que precisem de ajuda em termos escolares, e ajudamos crianças tipicamente não estou a lembrar a palavra em português, de backgrounds sociais e económicos mais difíceis. E o nosso trabalho é essencialmente ajudá-las na escola e também tentar ajudá-las a crescer um bocadinho, não é? É uma... Não podes... Eu posso convidar. Sim, mas só se estiveres dentro do direto. Por mensagem, acho eu. Eu já estou a ver que está muita gente a chegar também. Para quem está a chegar, volto a repetir, porque eu tenho pena das pessoas que já estão aqui há algum tempo. Tenho de sentar a móvel.
A Joana já se vai juntar, que ela estava-se a juntar pela plataforma errada, mas ela já se vai juntar. Nós vamos estar a falar com a Joana Torres do He4She sobre igualdade de género, que é o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável. E vamos estar a falar sobre violência de género, especificamente, para quem acabou de entrar. Quem não acabou de entrar, desculpem por estar a ouvir isto pela quinta vez. Estamos com alguns problemas logísticos. Mas de certeza que ela já vai conseguir entrar. Que ela já está aqui. Tudo. Quem teve no... está aqui. Ok. Aqui, a Zona já vai entrar aqui. Exato, a Joana já está a entrar em direito. Olá, Joana. Olá, peço desculpa, estava no computador e Não então te não estava a preocupes, não te perceber. preocupes. Pronto, estamos aqui com a Joana, que faz parte do He4She. A Joana é uma feminista, é licenciada em Criminologia, Psicologia, é mestre de Psicologia de Justiça, ou seja, uma pessoa com muita educação. E faz parte do movimento He4She aqui em Portugal. Para quem não sabe o que é o He4She, é um movimento internacional, ou seja, não é só português, que foi criado pela ONU em 2014 e teve como grande porta-voz na altura a Emma Watson, que trata mais do que tudo sobre a igualdade de género, que é exatamente o quinto objetivo de sustentabilidade. Pronto. Neste âmbito, o objetivo de igualdade de género, tal como tu sabes, versa uma panóplia de coisas, porque há imensos problemas para resolver. Mas hoje vamos estar a falar mais sobre a segunda parte do objetivo, que aparece, que é eliminar todas as formas de violência contra mulheres. E nesse âmbito Boa. eu pedia-te, Joana, para relacionares um bocadinho o teu percurso com este objetivo, ou seja, como é que tu ficaste tão ligado ao objetivo e isso tudo. Portanto, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres. Sim, pronto. O meu percurso começou um bocadinho acidentalmente, mas ao mesmo tempo bastante consciente do que é que se passava no mundo, não é? Eu penso que toda a gente tem noção das desigualdades durante a sua vida. Especificamente no caso das violências contra as mulheres, um, mais ou menos. Nós vamos sentindo isso na pele, não é? Desde muito cedo, desde criança, não é? Quando às vezes queríamos brincar com um brinquedo ou outro que era de um primo e alguém achava assim um bocadinho estranho, ou então chamarem-nos Maria Rapaz, ou dizerem que isso não é para meninas. Eu lembro-me, por exemplo, que o meu pai dizia muitas vezes que eu tinha pernas, que eu tinha sempre as pernas escoladas e então isso não eram pernas de menina. E pronto, mas coisas muito, muito subtis e realmente, pronto, dentro da possibilidade de violências contra as mulheres, eu penso que nunca, que foi sempre uma sortuda dentro do bolo que podemos aqui encontrar, não é? Ainda assim, num país como Portugal, isto foi uma presença na minha vida, na minha adolescência, depois é sempre muito ingrato na adolescência, eu acho que de uma forma geral é uma altura em que nós sentimos muito isto, em que realmente, se por um lado nós na adolescência somos convidadas a ser mais críticos, mais críticas, por outro lado também as revoltas parecem ser mais vincadas. Mais tarde, na universidade, tive uma cadeira que felizmente agora sou docente dessa mesma cadeira e uma coincidência bonita. Mas tive uma cadeira chamada Vitimologia e uma professora que foi a minha referência para começar este percurso, que me falou pela primeira vez da palavra, pela primeira vez de uma forma científica, explicada e coesa, do que era isto do feminismo. E disse: o feminismo não é a supremacia da mulher sobre o homem, mas sim a igualdade entre homens e mulheres. E isto fez-me todo sentido, não é? E a partir daí foi sempre um escalar e um querer saber mais e um querer envolver-me e pensar que realmente fazia sentido e que faz ainda sentido falarmos de feminismo nos dias de hoje. Depois, pronto, um bocadinho muito voltada para o meio académico, eu fui desenvolvendo o meu trabalho, também no associativismo e, portanto, foi assim, não é? Foi um Foi flow. inevitável, sim. Pronto.
Sobre Portugal, agora só para os nossos espectadores. Ok. Portugal, neste momento, sobre, por exemplo, os anos de violência doméstica como específico, 80% dos casos de violência doméstica, avalsadoramente, são sobre mulheres e cerca de 90% dos agressores, o número certo eu não anotei, devia ter anotado para isto ser completamente certo, mas acho que cerca de 90% dos agressores são mesmo homens. E no Sim. âmbito disto, eu queria te perguntar, porquê é que existe tanto esta disparidade, esta diferença? Porquê é que existem tantas mulheres a ser agredidas e uma percentagem diminuta de homens? Uhum. Em primeiro lugar, dizer se calhar que agradecer à introdução que já me foi feita pelo Diogo, porque realmente ele tocou aqui em pontos muito, muito essenciais, não é? Nomeadamente nas questões dos papéis, das expectativas de género. E isto é sem dúvida a base desta problemática, não é? Por isso é que nós temos mais mulheres a serem vítimas do que homens, porque vivemos numa sociedade patriarcal que acredita numa supremacia e num poder que é possível que os homens tenham sobre as mulheres. É claro que as pessoas dizem muitas vezes ou estranham ou não é confortável dizer mas as mulheres agora têm uma vida completamente livre, isso já não faz sentido nenhum. Não é assim. Nas tais subtilezas que eu falava, não é? Da educação, o Diogo também falou um bocadinho disto, vão-se passando mensagens e, portanto, mais ou menos isto vai influenciando todo o nosso caminho, não é? Se calhar dizermos um dia que tu não podes fazer alguma coisa porque és uma menina e não te deves comportar assim, ou que não podes fazer alguma coisa ou que tens que fazer alguma coisa, que normalmente aos homens é exigido o contrário, é que tenham que fazer alguma coisa, não é? Mostrar que são os homens da casa, ou então tu deixaste a tua mulher fazer isso, tu deixas a tua mulher ir sozinha não sei onde, pronto. E portanto estas exigências vão cimentando a possibilidade da ocorrência da violência, não é? Pronto, e é um bocadinho por aí. Estes números são realmente assustadores. Eu não quero com isto dizer que os homens não são vítimas. Habitualmente há um discurso que é muito do ataque. E é curioso que no feminismo, sempre que há uma reatividade muito grande. E eu sinto muito isso, por exemplo, quando estou em conferências a apresentar os meus trabalhos ou a falar para grandes públicos e em que digo e apresento os números que apresentaste, Inês. E realmente é muito interessante ou reparar que as pessoas acabam por usar muito este argumento, não é? Costumam dizer muito, mas afinal, os homens não são vítimas. E são, e pronto, e é um argumento válido. Agora, não pelos mesmos motivos que as mulheres são vítimas, é diferente. E portanto, se por um lado, a título de exemplo, um estudo de 2003 diz-nos que as mulheres são 6 vezes mais vítimas de femicídio, portanto de morte nas suas relações íntimas do que os homens, e isto também mostra alguma coisa, não é? Portanto, qual é a legitimidade de um homem retirar a vida à mulher? E isto tem uma explicação também histórica, não é? Os tais crimes de honra de que se falavam durante muitos anos e que eram praticados por todo o mundo, não é? A possibilidade de um homem tirar a vida a uma mulher precisamente porque entendia que eu deveria fazer como corretivo. E, portanto, é muito neste sentido que acontecem as violências contra as mulheres e que temos estes números. Todavia, eu gosto muito de desmontar este pensamento com o seguinte argumento. Se nós pensarmos que os homens não denunciam, também temos que pensar que as mulheres também não denunciam. E, portanto, haveria um crescimento, não é? Se os homens e as mulheres denunciassem, o crescimento seria
mais ou menos proporcional, se calhar os homens mais um bocadinho, mas comparativamente às estatísticas que temos, as mulheres ainda assim continuariam a ser mais vítimas. E, portanto, este é um argumento que se desmonta muito facilmente, não é? É óbvio que não é confortável, principalmente para os homens, e eu estou a representar um movimento que se chama precisamente He4She, e, portanto, acreditamos que os homens têm que ser parte nesta mudança e que são essenciais, porque se por um lado eu tenho referências femininas, também tenho referências masculinas e todos nós temos que as ter, e portanto são tão importantes nesta luta todas as pessoas. E pronto. Pronto. Bem. E mesmo nesse âmbito do que tu estás a falar, exatamente é a perpetuação do estereótipo de pronto, é aquela noção de homens fortes, homens agressivos, e também nesse âmbito perguntava, esta perpetuação da agressividade dos homens, ou como te falou o Diogo, por exemplo, da masculinidade tóxica, provavelmente também agrava o problema, não é? Sim. Eu estive envolvida o ano passado, precisamente, num projeto sobre masculinidades tóxicas, muito interessante, por acaso, porque foi em centros educativos, portanto, com pessoas ou jovens que já tinham um percurso criminal e que estavam a cumprir a pena deles por isso, não é? E foi muito, muito interessante compreender que isto é bastante enraizado, e a crueldade também destas masculinidades tóxicas, não é? Se por um lado temos que falar das violências contra as mulheres, também o género não se limita às mulheres, o género também vai além disso e também contempla a toxicidade do que é exigido aos homens. E portanto, eu estou neste movimento e acredito muito nele precisamente por causa disto, porque é aqui é um todo, não é? É um trabalho que é um todo. Um, e, e pronto, efetivamente, sim, a toxicidade masculina, não é? Ou da concepção masculina, é muito, muito cruel e exige muito e também impulsiona muitas das atitudes por parte dos homens relativamente às mulheres. Há uma pressão social, muitas vezes, que impele determinados comportamentos, isso sem dúvida, não é? Portanto, sim, é algo que é incontornável. Se por um lado temos que empoderar mulheres, por outro lado temos que desconstruir estas masculinidades tóxicas, e só neste conjunto e só neste trabalho conjunto é que nós vamos conseguir efetivamente ter resultados, porque de outra forma, não. Temos aqui nos comentários a Ana Cristina a perguntar sobre os tipos de violência a que somos sujeitas. É uma questão provavelmente um bocadinho longa, não é? Sim. Não, vá, de uma forma muito geral, nós podemos falar de violência física, de violência psicológica, de violência económica e social, não é? Pronto. Portanto, a física portanto, aquela que nos traz mazelas, não é? Lesões corporais, as psicológicas que têm algum tipo de impacto também é o psicológico, as sociais têm a ver, por exemplo, com restrições sociais, por exemplo, de não podermos ir tomar café com amigas, não podemos sair de casa, de haver um controle apertado por parte da outra pessoa, no caso da intimidade, e a económica também aqui ao nível, por exemplo, da gestão económica, por exemplo, de nós não termos liberdade para fazer uso do dinheiro, ou até mesmo não nos ser permitido até ganhá-lo, não é? Portanto, poderíamos dar aqui imensos exemplos, mas espero ter sido clara. Se falarmos depois em formas de violência, aí já temos Sim, outra. entramos numa grande panóplia. Aliás, aqui em cima temos uma questão que vem da Jacqueline, que é até um bocadinho relevante, que é falar o que é assédio, porque existe uma concepção tal como o Diogo falou, por exemplo, de piropos, de não são tão nocivos, porque são só palavras, e talvez falar um bocadinho sobre o que é o assédio e como é que afeta. Bem, falar da assédio também é muito complicado, Sim. porque
porque é muito polémico, não é? E é muito polémico e é interessante porque espelha exatamente esta toxicidade masculina ainda muito presente, não é? Ou melhor, desta concepção de masculinidade masculinidades tóxicas que existe. A verdade é que o assédio sexual é, se calhar, a forma mais, a base das bases para permitir depois um abuso físico, não é? E, portanto, é muito importante falarmos sobre ele, mas na minha opinião pessoal, o assédio sexual pode ser ainda, eu diria que é abaixo, mas que não é abaixo. Mas poderia ser, por exemplo, às vezes alguns olhares. Porque eu, enquanto mulher, sei quando os olhares são desconfortáveis. E há olhares que às vezes um piropo seria mais pronto, para mim seria menos chocante do que alguns olhares, porque me assustam mais. O que é que a pessoa está a pensar, não é? E nós sabemos o que é isso, nós temos essa consciência. Eu, por acaso, nunca me perguntei aos homens sobre se teriam esta consciência, mas eu penso que nós mulheres, ou melhor, temos quase que isto imposto na nossa educação, também entender o que é o assédio e como é que nós nos defendemos dele se conseguimos fazê-lo, não é? Ou melhor, as estratégias que nós vamos utilizando. Por exemplo, para mim é muito claro que em determinados sítios eu não me apetece passar para não levar com determinados piropos, por exemplo, ou com determinados olhares. Se calhar, eventualmente até nem me vai acontecer nada, mas porque eu sou mulher, senti isso, não é? E porque é um medo que também quase que é passado geracionalmente, não é? Porque a minha mãe também me dizia para ter cuidado a passar em determinados sítios. Portanto, há este medo também aqui latente na nossa educação. E pronto, portanto, é uma questão muito mais lata, diria eu, do que o que realmente se fica no piropo, não é? O piropo diz, mas há outras questões que vão além disso e que nem sequer são contempladas, por exemplo, na lei, não é? Exato. Também é um bocado complicado. Sim, eu concordo completamente contigo. É como tu dizes, é uma coisa que já nos vem um bocadinho de trás, porque às vezes acontecem as coisas, as perguntas diretamente são: mas como é que estavas vestida? Ou o que é que tu estavas a fazer? E existe também aquela perpetualização de: a culpa é da mulher. Talvez a culpa é mais da vítima do que a culpa é talvez do agressor. E é como tu dizes, há certos olhares que nós simplesmente não sabemos o que é que está a passar, sabemos que é desconfortável, muitas vezes é assustador. E as pessoas por isso simplesmente acham que é aquele exagero. E é exatamente como tu dizes, não pode ser assim e por isso simplesmente não é normal. Não é só aquelas coisas. Nós temos aqui Sim. muitas perguntas nos comentários. Ora bem, uma pergunta que é da nossa presidente do JT, que é uma pergunta super relevante, que é... Ui, virei a câmera, não sei como. Ok. Mas que é, talvez, porque é que não há uma abordagem tão explícita destes problemas de igualdade de género, violência e essas coisas todas nas escolas? Porque é que não é assim tão falado? Eu vou dar mais uma vez, eu vou dar a minha percepção, não é? O meu olhar sobre. Nós, socialmente, temos um problema muito grande, que atualmente, ou mais recentemente, a partir ali, mais ou menos da assinatura da Convenção de Istambul, que é, portanto, na Europa o que regula a intervenção na área da violência de género e do género dos países europeus, não é? Que começou a ser um bocadinho contrariado, que era até então não se assumia a violência de género como tal, não é? Andava-se aqui um bocadinho às voltas e não se entendia que a violência contra mulheres era uma violência de género. Enquanto nós não entendíamos isto, também não assumíamos que estes papéis e estas expectativas e os estereótipos têm um peso muito grande sobre estes comportamentos e, portanto, não estávamos a ir à raiz do problema. Não estávamos a ir às crenças que legitimam comportamentos. E, portanto, logo aí as coisas falhavam muito. Por outro lado, é muito complicado trabalharmos as questões da igualdade de género nas escolas, porque as escolas são feitas de pessoas. Pessoas que também elas vêm cheias de estereótipos, cheias de caixinhas, cheias de também elas preconceitos e às vezes até desconhecimento,
porque as pessoas, eu noto isto muitas vezes, a utilização da palavra feminismo é uma barreira imediata para muitas pessoas. E eu faço questão de me assumir como feminista precisamente para desconstruir a própria palavra. Porque também não seria justo, e dentro do próprio movimento feminista isto é muito debatido, não é? Porque as pessoas dizem, porque é que não usam outro nome, não é? Quer dizer, não será porque agora, no ano 2020, António é considerado um nome muito antigo, que todos os Antónios vão passar a ser, não sei, o nome da moda Santiago, por aí, não é? Pronto, normalmente é isto que eu tento explicar às pessoas e depois, por outro lado, também explicar que o feminismo, ou que nós temos que respeitar um percurso histórico que foi feito, não é? E, portanto, houve mulheres a morrerem para que eu pudesse votar. Houve mulheres a morrerem para que nós pudéssemos ir trabalhar. E, portanto, a evolução das necessidades dentro do feminismo existiu, não é? Nós agora lutamos por coisas completamente diferentes que não são o direito ao voto, por exemplo, mas, e incluímos, por exemplo, muito mais estas questões das masculinidades tóxicas, por aí, não é? Mas não será por isto que vamos mudar o nome. É incomodativo, muitas vezes, para os homens de o utilizarem, porque realmente dizer-se se é feminista é mais uma vez, se calhar, um pontapé na, na masculinidade tóxica em que muitos homens estão envolvidos, não é? Então, muitas das vezes a reatividade vem daí, não é? Mas pronto, eu penso que a questão das escolas se prenda um bocadinho com isso, com as pessoas que fazem as escolas. E vamos precisar para mim é um sítio privilegiado de desconstrução. E quero deixar isto claro, eu acho que nós já vamos ter resultados se unirmos forças e se trabalharmos muito com a educação, principalmente nos mais pequenotes, porque são muito mais flexíveis, são muito mais, ou não têm tanto as caixinhas, não vivem tão estereotipados, e portanto acho que é essencial. Acho que é essencial também, por exemplo, formarmos os docentes, e nomeadamente educadores de infância e educadoras de infância, para terem esta noção de desconstrução das questões de género, não é? Para desconstruírem questões de género, para depois não serem também eles e elas multiplicadores de estereótipos. Sim, tens toda a razão. E mais num âmbito atual, tu escreveste um artigo para o público exatamente sobre a violência doméstica no âmbito do Covid, que é um problema muito sério, porque muitas vítimas vão ser obrigadas a ficar com as pessoas em casa. E se pudesse falar um bocadinho disso, eu agradecia. Ok, pronto, vamos lá. Sim, eu escrevi um artigo para o público sobre isso precisamente porque toca um bocadinho Pronto, a minha tese de doutoramento é muito sobre políticas públicas e as respostas que as vítimas da violência na intimidade estão a receber em Portugal, não é? À luz do que é a tal Convenção de Istambul que eu falava há pouco, as políticas portuguesas de apoio, de intervenção, de prevenção, e portanto, nesta altura do Covid, nós fomos quase que. Ou melhor, todo um sistema político de prevenção, de apoio, de proteção, de intervenção, foi posto em pressão completa, não é? Portanto, diríamos que se isto fosse quase como o mercado da bolsa, eu imagino que a malta já estivesse a explodir, porque efetivamente, como é que de um momento para o outro, eu acho que em todas as áreas isto foi completamente transversal. O Covid está a testar tudo e todos e todas, não é? E portanto, nesta altura, o que é que nós vemos? Vemos as pessoas a terem que ficar confinadas em casa, não é? E para mim, muito rapidamente surgem dois grandes problemas. Por um lado, as tensões familiares, que em casos em que ainda não existia violência doméstica, estamos aqui a dar um fertilizante a este terreno para que elas comecem a surgir. Por outro lado, se já há historial de violência doméstica, que ela se agrave, se intensifique, não é? E por outro lado, também
num confinamento, temos que pensar que as tarefas domésticas vão recair outra vez sobre as mulheres. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que, eu não sei se vocês têm esta percepção, mas atualmente nós limpamos tudo 500 mil vezes, não é? E, portanto, se a mulher limpava tudo uma vez por dia, agora está a limpar 5 vezes. E portanto, esta multiplicação, não é? Depois temos as crianças, temos pronto, tudo isto. E eu gosto de olhar eu gostava que olhássemos também para esta situação como um, uma oportunidade também, uma oportunidade de reaprender ou reeducar ou trabalharmos a distribuição de tarefas em casa. Porque pronto, falamos sempre na parte negativa, porque as mulheres realmente vão ficar sobrecarregadas, mas acho que podemos também nós, de uma forma mais empoderada, pensar que esta será uma oportunidade para nós também pormos os pontos nos is e começarmos a passar alguns limites e a chamar também a responsabilidades, não é? Havendo possibilidade disso, não é? Porque em casais violentos, por exemplo, isto seria uma catástrofe. Mas às vezes também é uma questão de hábito e é uma questão de nós dizermos aquela coisa, ai, deixa estar, eu faço, não é? Pronto, porque já nos é tão incutido, então se fizermos um esforço parte a parte, não é? Em que eu diga, ok, eu hoje, mesmo que, e vamos tomar como exemplo uma família hetero. Mesmo que o meu marido lave mal a louça toda, do início ao fim, ele hoje vai lavar a louça. E, portanto, por um lado eu estou a ceder, não é? No meu papel ou na minha expectativa, na expectativa que tenho sobre mim de que seja espetacular e que assegure uma casa 100% clean, e estou a passar também a oportunidade para o meu companheiro de realmente fazer todas as tarefas domésticas e ir melhorando, não é? Porque também não será simples lavar a louça e dizer assim, olha, estás a ver, tu hoje lavaste a louça e está tudo mal. Portanto, acho que podemos encarar isto de uma forma um bocadinho mais positiva e mais educativa. Havendo, lá está, esta oportunidade e esta abertura. Porque isto não é uma realidade em todas as casas portuguesas, infelizmente. Sempre verdade. Pronto. Joana, muito obrigada por ter estado connosco, foi super importante e espero que a He4She continue a fazer, não é espero que eu sei que a He4She vai continuar a fazer o trabalho super importante que tem feito até agora e peço a toda a gente a ver o direito para ir ver a página e para seguir a página e obrigada Joana e o resto e espero que continue tudo bem e boa saúde e essas coisas todas. Obrigada Inês, em meu nome e em nome do He4She. E pronto, muito sucesso. Obrigada. Obrigada. Ai, pronto. Pessoal, sigam as páginas todas quando estivemos a falar hoje, que é o Movimento Não é Normal e He4She. E sigam também a página Já Te Explico e continuem a seguir. Na quarta-feira temos outro direito. Portanto, apareçam. Obrigada.